Hoje vamos falar um pouco sobre ângulos, em especial vamos falar um pouco sobre a definição e sobre alguns de seus elementos. Bom, como forma de definição, podemos dizer que um ângulo é a região convexa contida entre duas semirretas de mesma origem. Então essa região aqui dizemos que é uma região convexa. Ou ainda podemos de forma simples dizer que ângulo é a figura formada por duas semirretas de mesma origem. Então, O aqui é a origem de duas semirretas. OA, deixa eu usar outra cor aqui, OA é uma semirreta de origem O, passando por A, e OB. E, peraí, e OB. OA e OB são semirretas de mesma origem. Por serem semirretas de mesma origem, dizemos que esse ângulo tem o vértice em O. Então, a origem comum é o vértice do ângulo. Então, O aqui é o vértice do ângulo. Enquanto as semirretas OA e OB são chamadas de lados do ângulo. Então, são os lados do ângulo. Né? Então, OA e OB são os lados do ângulo. O é a origem comum às duas semirretas. OA e OB são semirretas, lembre-se. Isso aqui são semirretas. E essas semirretas formam os lados do ângulo. Essa região aqui é chamada de região convexa. Não queremos entrar muito nisso, mas essa é uma região convexa. Depois falaremos um pouco sobre isso. Então, a região convexa também é chamada de interior do ângulo. Então, aqui é o interior do ângulo. Em geral, quando a gente vai se referir ao ângulo, a gente usa os pontos relacionados ao ângulo. Então, AOB é o ângulo. Então, nesse caso aqui, a abertura aqui, que eu vou pintar de verde, corresponde ao ângulo AOB. Esse acento circunflexo diz que O é o vértice. Veja que AOB é o mesmo que BOA, mas é diferente, por exemplo, de BAO. Se eu escrevesse BAO, teríamos o vértice em A, e aqui o vértice está em O. Ou seja, BOA e AOB são o mesmo ângulo, mas BAO não. Ok, além disso, em alguns autores você vai encontrar que essa parte de fora, né, se não é o interior, é o exterior do ângulo. Aqui não nos preocuparemos tanto com isso, pelo menos por enquanto. Então aqui é o exterior, se essa é a região convexa, essa é a região não convexa. Ok? Outra coisa também importante é que o ângulo pode ser medido tanto aqui, nessa abertura, quanto em qualquer outra parte. Então aqui continua sendo o mesmo ângulo AOB. Ok? Normalmente marcamos perto do vértice, mas pode ser em qualquer parte. E lembre-se também que a semirreta é infinita, ou seja, eu poderia continuar indefinidamente e essa região continuaria sendo o mesmo ângulo. Muito bem, aqui tem um outro exemplo de ângulo, POQ. Então, POQ é um ângulo, tá vendo? POQ também é um ângulo. E uma coisa que não falamos antes é o seguinte: podemos nomear os ângulos com letras gregas. Então, vou chamar esse cara aqui de alfa. Então, POQ corresponde a alfa. Veremos mais adiante que, em geral, quando queremos nos referir à medida do ângulo, usamos a letra grega para simbolizar a medida, ou então escrevemos medida, MED, medida de POQ igual a alfa, por exemplo. Ok?
Mas por enquanto vamos ficar só com essa notação. POQ é um ângulo. Veja que ele é um pouco diferente do anterior, mais aberto. Veremos mais adiante que esses ângulos são chamados de obtusos e que existem outros ângulos que são chamados de agudos ou ainda de ângulos retos, também existem esses ângulos. Mas antes de passarmos adiante, vamos falar um pouco sobre dois tipos especiais de ângulos. Um dos ângulos especiais é o que chamamos de ângulo nulo. Ângulo nulo. Um ângulo nulo é aquele em que as duas semirretas coincidem. Então, OM é a mesma semirreta que ON, porque veja, todos os pontos de uma são pontos da outra. Então, esse ângulo nulo, em geral, já usando a notação, podemos escrever MON igual a zero. Nesse caso aqui, esse O parece O, na verdade é zero. Zero. Para quem já viu alguma coisa sobre ângulo, isso não importa se é 0 grau ou 0 radiano, certo? Pode ser um ou outro, não vai fazer diferença, uma vez que é um ângulo nulo. Então, vamos continuar. Ângulo nulo, então, é um caso especial de ângulo em que não há nenhuma abertura, então não faz diferença em que unidade o ângulo está medindo, certo? Mas é bom que fique claro que existe esse tipo de ângulo, assim como também existe um ângulo chamado de ângulo de meia volta, ok? Então, o ângulo de meia volta é o ângulo que compreende duas semirretas opostas, ou seja, duas semirretas que estão alinhadas. Então, esse ângulo aqui, na verdade, é como se fosse um semiplano definido pela reta AB. Então, aqui, na verdade, AB é reta. Ou ainda, podemos dizer que, definindo aqui uma origem comum, então vamos escrever aqui OA e OB são semirretas opostas, chamadas de opostas. Isso é importante. Então, são semirretas opostas. Esse ângulo é chamado de ângulo de meia volta. Então, eu vou escrever aqui ângulo de meia volta. Ângulo de meia volta. É claro que se há o ângulo de meia volta, há o ângulo de volta completa, que seria o ângulo inteiro. Em vez de usar esse desenho, podemos usar esse e representar a parte externa, embora seja estranho, a parte externa do ângulo nulo, que seria isso aqui tudo. Deixa eu tentar fazer uma circunferência um pouco melhor. Isso aqui tudo seria um ângulo de uma volta. Então, esse ângulo aqui poderia ser conhecido ou chamado de ângulo de uma volta. Podemos antecipar algumas coisas. O ângulo de uma volta ele tem uma medida que corresponde a 360 graus ou 2π radianos. É claro que se o ângulo de uma volta tem 360 graus ou 2π radianos, o ângulo de meia volta tem 180 graus ou π radianos. Então já estamos adiantando um pouco sobre medidas. Repare que aqui não faz muito sentido também falar AOB como ângulo, embora esse seja exatamente o ângulo. AOB é o ângulo, mas AB é uma reta. Então temos uma coisa estranha aqui, mas de qualquer maneira essa é a notação que podemos usar. Ok? Então fica aí, temos alguns ângulos diferentes, como o ângulo de uma volta, que parece a parte externa do ângulo nulo. Temos o ângulo de meia volta, que é metade de um ângulo de uma volta. Temos também, como eu falei,
ângulos obtusos. Isso aqui é um ângulo obtuso, ou pelo menos parece um ângulo obtuso. Depois veremos melhor um pouco o que significa dizer isso. E aqui um ângulo qualquer, que nesse caso pode se chamar de ângulo agudo, e seus elementos como os lados e o vértice comum. Ok? É isso, essa é uma introdução simples à ideia de ângulo. Poderemos expandir um pouco mais adiante em outros vídeos. Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau.